Show. Pode ir. Então vamos lá, queridos. Colossenses. A carta de Paulo aos Colossenses, ela é o maior tratado cristológico do Novo Testamento. Enquanto Romanos é o maior tratado teológico, Colossenses é o maior tratado cristológico, que ele vai falar sobre a supremacia de Cristo. Então, Colossenses é o maior tratado cristológico. A igreja de Colossos. Essa igreja foi fundada no período da terceira viagem missionária de Paulo. Na terceira viagem, Paulo se fixa 3 anos na cidade de Éfeso, que era a capital da Ásia Menor, uma das grandes metrópoles daquela época, com mais de 300 mil habitantes, uma cidade estratégica. E no período que Paulo passou em Éfeso, ele plantou igrejas em toda a província da Ásia. Então, o provável fundador da igreja de Colossos foi Epáfras. Paulo não esteve lá, mas por influência do seu ministério, essa igreja foi estabelecida. A cidade de Colossos ficava na região do Vale do Rio Lico, era uma região muito fértil, ainda hoje a região mais fértil da Turquia asiática. Naquela micro-região ficavam 3 cidades, Colossos, Laodiceia e Hierápolis. Essas cidades ficavam em média 9 quilômetros umas das outras, tem uma diferençazinha, mas em média era isso. E Colossos era a menor dessas 3 cidades. Colossos, Laodiceia e Hierápolis foram devastadas por um terrível terremoto no ano 46 depois de Cristo. Laodiceia foi a única que se recompôs, pois era muito rica. Mas Colossos nunca mais se recompôs plenamente desse terremoto. Era uma cidade pequena, inexpressiva do ponto de vista estratégico do cenário mundial. E Paulo escreve essa importantíssima carta. Paulo escreve a carta aos Colossos e ordena que seja lida em Laodiceia, que era a cidade vizinha. Então, o pastor de Colossos, ele era responsável por essas 3 igrejas, A carta, ela também é uma carta da prisão, pois Paulo a escreve da sua primeira prisão em Roma por volta do ano 61 depois de Cristo, num tempo em que a igreja devia ter mais ou menos 6 anos de idade. A ênfase dessa carta é reafirmar e apresentar a doutrina de Cristo, apresentar a centralidade de Cristo, a supremacia de Cristo. Então, Efésios e Colossenses são irmãs gêmeas, como eu falei lá na aula de Efésios. Enquanto Efésios enfatiza a igreja, Colossenses enfatiza Cristo. Efésios enfatiza o corpo, Colossenses enfatiza a cabeça. A igreja passou a enfrentar alguns problemas doutrinários e Epáfras foi a Roma buscar a ajuda de Paulo para resolver essas questões. Então, Paulo estava preso e a igreja começou a enfrentar problemas também com heresias e Epáfras vai a Roma pedir orientação do apóstolo. Essa carta é a resposta de Paulo aos problemas doutrinários que a igreja estava enfrentando. Qual eram esses problemas? O perigo das falsas filosofias, o perigo do legalismo, o perigo do falso misticismo e o perigo do ascetismo. Paulo estava preso em Roma. Nesse tempo também ele evangelizou Filemon. Aliás, ele evangelizou um escravo de Filemon que fugiu para Roma e Paulo ganhou para Cristo, que foi Onésimo, Ele ganhou aquele escravo para Cristo e enviou de volta a Filemon em Colossos. Então, nessa época, Epáfras vai a Roma para informar a Paulo dos problemas que a igreja estava enfrentando. Epáfras permanece com Paulo, enquanto Onésimo e Tíquico levam a carta do apóstolo à igreja de Colossos. No capítulo 1, ele vai falar sobre o poder transformador do evangelho. Aí ele começa falando sobre as suas credenciais, porque ele foi o embaixador daquela carta. Então, ele estava explicando quem ele era, Apóstolo de Jesus Cristo por vontade de Deus, não por vontade de homens, mas por vontade de Deus. Paulo foi o maior evangelista, o maior missionário, o maior plantador de igrejas
e o maior teólogo da igreja primitiva, né? Então, tem muita gente por aí que não gosta dos teólogos, devia não ler as cartas de Paulo, né? Porque ele era o maior teólogo da igreja. Ele escreveu 13 dos 27 livros do Novo Testamento. Nenhum escritor do mundo é mais lido do que o apóstolo Paulo. Aí em seguida ele começa falando sobre as credenciais da igreja. Que a igreja de Colossos dizer, olha, vocês pertencem à igreja celestial. Ele fala que eles são santos e fiéis em Cristo, que eles estão unidos a Cristo, que eles estão ligados a Cristo. Eles começam a falar a igreja quem eles eram, né? E eles pertenciam também à igreja terrenal. Eles não apenas estão em Cristo, mas também em Colossos, falando da parte geográfica da igreja. O versículo 4 afirma que aquela igreja tinha as 3 marcas da maturidade. Ela tinha a fé, ela tinha a esperança e ela tinha o amor. Aí a partir do versículo 6 ele começa a dar as credenciais do evangelho. Ele fala, o evangelho é uma boa notícia de Deus ao homem. O evangelho é a verdade. O evangelho é universal. O evangelho está centrado na graça de Deus. O evangelho é produtivo. O evangelho é para ser pregado e crido. Aí a partir do versículo 9 ele faz uma poderosa oração em favor do progresso do evangelho. Ele orou por inteligência espiritual. Ele orou por obediência prática, para que a igreja vivesse a prática do evangelho. E ele orou por excelência moral, né, para que os irmãos vivessem a excelência moral. O apóstolo Paulo cita 5 consequências de uma conduta cristã digna do Senhor. Nós devemos viver agradando a Deus. Nós devemos viver frutificando em toda boa obra, crescendo no pleno conhecimento de Deus, sendo fortalecidos com todo o poder de Deus e dando graças a Deus. Então, ele cita aqui as consequências de alguém que vive uma conduta digna do Senhor Jesus. Aí ele vai falar sobre a gloriosa preeminência de Cristo. Os falsos mestres de Colossos, assim como os falsos mestres dos nossos dias, não negam a importância de Cristo, mas eles não lhe dão a preeminência. Para os gnósticos, Cristo era apenas uma emanação de Deus, e não o próprio Deus encarnado. Hoje os muçulmanos pregam que Cristo foi um grande profeta, mas ele não é o sumo profeta para os muçulmanos, né? Os espíritas dizem que ele é um espírito de luz, que não precisou se reencarnar, mas não o eterno Deus. Os romanos dizem que ele é um mediador, mas não o único mediador entre Deus e os homens, né? Porque eles têm não sei quantos mil santos aí que são mediadores. Os testemunhos de Jeová dizem que ele foi o agente da criação, mas não o eterno Deus. Quem é Jesus? Esse texto nos mostra a preeminência de Cristo na obra da salvação e na obra da criação. Então, os versículos 13 e 14 vai falar sobre a preeminência de Cristo na obra da salvação. Aí fala que ele libertou-nos do império das trevas. O que era esse império das trevas? O império das trevas é a esfera em que Satanás exerce a sua jurisdição. É o campo de atuação de Satanás, dominando sobre os corações, as vidas e as atividades dos homens. Nós estávamos na casa do valente, né? Nós vivíamos no império das trevas, na potestade de Satanás, andando segundo o príncipe da potestade do ar, mas Cristo nos libertou. E de lá ele nos transportou para o reino do Filho do seu amado. No mundo antigo, quando o império obtinha vitória sobre outro, existia o costume de trasladar inteiramente a população vencida para aquele país, né? Por exemplo, a Síria para a Babilônia. Deus não transportou os vencidos, Deus transportou os vencedores. Deus nos arrancou da casa do valente, da potestade de Satanás, do reino das trevas, e nos transportou para o seu reino, para o seu domínio e para o seu poder. Aí no versículo 4 ele vai falar sobre a redenção, que ele nos redimiu da libertação da maldição, nos redimiu da escravidão do pecado,
fala que ele nos perdoou. E a partir do versículo 15 ele vai falar sobre a preeminência de Cristo na obra da criação. Jesus Cristo é a exegese de Deus, o revelador do Deus invisível. É o que diz o versículo 15. Ele é a imagem do Deus invisível. Imagem, não imitação. Tudo que Deus é, o é igualmente Jesus. Jesus Cristo é a exegese de Deus. Ele é o verdadeiro Deus. O Deus, o infinito Espírito, não pode ser visto pelo ser humano. Em Cristo, o Deus invisível tornou-se visível e palpável. Quem quiser saber quem é Deus, é só olhar para Jesus. 1 João 1,18 diz que ninguém jamais viu a Deus. O Deus unigênito que está no seio do Pai é quem o revelou. Hebreus 1,3 diz: Ele que é o resplendor da glória e a expressão exata do seu ser. Colossenses 1,15: Ele é a imagem do Deus invisível. Colossenses 2,9: Nele habita toda a plenitude da divindade. João 14,9, Jesus diz: Quem me vê a mim, vê o Pai. João 10,30 diz: Eu e o Pai somos um. E em Colossenses 1,13, Jesus é o amado Filho de Deus. Então nós conhecemos a Deus, Deus se revelou a nós através de Jesus. E na parte B do versículo 15, ele fala que Jesus Cristo tem a mais alta honra na criação. A expressão primogênito da criação, protokokos no grego. Aqui não tem a ideia temporal do tempo de nascimento, mas é um título de honra, né? Não quer dizer que Jesus, ele foi criado, mas que ele é o primogênito da criação. Jesus Cristo é a fonte da criação, versículo 16. Jesus é a fonte originadora de tudo que existe no céu e na terra, pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades. Então Jesus Cristo, ele é o agente da criação, Jesus Cristo é o alvo da criação, e Jesus Cristo é independente e maior do que toda a criação. Ele é antes de todas as coisas. Jamais houve um tempo em que Cristo não existiu. Ele é pré-existente. Ele é o alfa e o ômega. Ele é eterno. Ele é autoexistente e autossuficiente. Ele não é dependente da criação. Ele não deriva sua glória da criação, nem dela depende. Ele é transcendente, sem deixar de ser imanente. No versículo 17 ele vai falar que Jesus também é o sustentador da criação. E no 18 e 19 ele diz que Jesus, aí ele já passa a falar da relação de Jesus com a igreja. Jesus é o cabeça da igreja. Jesus é a fonte da igreja. Jesus é o vencedor da morte. Jesus é aquele que tem total preeminência em todo o universo. Ele é o Senhor supremo do universo. Cristo é aquele que tudo quanto Deus é, habita nele. Ou seja, pleroma, toda a plenitude de Deus, toda a divindade, todo o poder de Deus habita em Jesus. No versículo 20 ele já vai falar da relação de Jesus com a reconciliação. Jesus é a fonte da reconciliação. Jesus é fala sobre o alcance da reconciliação, que é o universo inteiro, né? Jesus reconciliou todo o mundo com Deus. Nos versículos 20 ao 23, ele vai falar sobre as bênçãos da reconciliação e as evidências da reconciliação. Então é importante que os irmãos, depois estudem esses slides, lendo os versículos, que vocês vão ler o que é que o versículo está dizendo, porque se a gente for ler todos os versículos aqui, não vai dar tempo. Então vocês vão lendo os versículos e comparando aí com os slides, né? Antes de Paulo nos falar das marcas do ministério, ele nos revela duas grandes verdades no verso 23. Ele fala sobre a universalidade do evangelho e o privilégio de ser um ministro do evangelho. Aí já no versículo 24, Paulo começa falando sobre as marcas do seu ministério. Ele falou, depois de enfatizar a preeminência de Cristo na obra da criação, da providência, da redenção e mostrar a preeminência de Cristo também na igreja, o apóstolo Paulo dá o seu próprio testemunho da excelência do seu ministério.
O ministério de Paulo tem muitas lições a ensinar à igreja ao longo dos séculos. Acompanhemos sua trajetória e aprendemos ricas lições. Nós vamos deixar, irmãos, para a próxima aula o restante da carta, porque senão vamos esticar muito e o Felipe quer dar uns avisos. Aí da próxima carta a gente termina Colossenses e continua, porque hoje nós já começamos meia hora por conta dos intempéries aqui do som, mas a gente termina ela e continua as demais. Passou, irmãos? Amém. Se acordem. Queridos, eu ia fazer a avaliação hoje, na segunda chamada, mas eu estava aqui fazendo um levantamento com a Sandra. Ficaram para fazer a segunda chamada 50 alunos. Aí só veio uns 20. Tá certo? Então eu vou fazer na próxima segunda-feira, que não adianta, né? Até faltou muita gente hoje, né? Fora do pessoal que tirou nota baixa, tem um pessoal que também não fez a avaliação, tá certo? Eu quero provar os 50 não, viu, César? Faltou. Tem um povo que faltou, né? Isso também vale para os núcleos, né, professor? Isso não é culpa dela, não, Vale também para os núcleos, né? vale também para os núcleos, tá certo? Não, mas tu pode. Pode. Já encerrou aqui.